Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro Ramos, do canal Ramos Hidropônicos, e hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês. Eu tenho um convidado que está aqui comigo, que é o seu Eugênio. A gente está aqui no sítio do senhor Miyayasaki, que gentilmente liberou para a gente estar fazendo esse trabalho, fazendo esse vídeo aqui. E junto com o Eugênio, que é um grande profissional que trabalha no desenvolvimento de novas espécies. Se eu estiver errado, depois você me corrige. De novas espécies de folhosas, tá? O Eugênio é formado em engenharia agrônoma pelo Exalc USP, não é isso, Eugênio? Isso, Exalc USP. Desde 2007. Já tem bastante experiência, tem 11 anos que está trabalhando no melhoramento genético e desenvolvimento de folhosas. E o mais importante para nós hoje, eu acredito, para nós aqui do Brasil, né, é que ele trabalha com a tropicalização de novas variedades, né, pela empresa Blue Seed. Isso. É isso, né? Então, Eugênio, eu vou fazer um pedido para você até um pouco difícil, porque você é de uma área técnica, mas eu quero que você passe para o meu pessoal de uma forma bem prática, uma linguagem bem popular, que dê para todo mundo entender, né, as perguntas. Eu separei aqui para você uma dúzia de perguntas, certo, que é justamente perguntas que o pessoal tem feito para a gente e a gente não tem encontrado respostas assim tão práticas, tão fáceis. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade e aí de uma maneira você me fala um pouco sobre o seu trabalho e me fala em linguagem popular. Certo. Tá bom? Nós começamos um trabalho, primeiramente em parceria com empresas estrangeiras, como todo mundo faz, mas quando a gente trazia essas variedades para testar no Brasil, a gente percebia que na hora, principalmente no verão, a hora que dava aquela oscilação climática que é tão comum que a gente vê hoje acontecer no Brasil inteiro, no país todo, que as alfaces vindas de fora não estavam dando certo, não funcionava. Então funcionava no momento, mas na hora que o produtor realmente precisava do produto, não tinha, porque não dava certo. Entendi. E há quanto tempo vocês perceberam essa dificuldade dessas plantas se adaptando aqui na nossa região e começaram a trabalhar em cima disso? Então, o que a gente viu é que até lá fora o pessoal começou a sentir dificuldade também com as oscilações climáticas, porque elas estão acontecendo no mundo inteiro. Ah, tá. Então não é só uma questão do Brasil. O que aconteceu foi que pessoas de fora começaram a se interessar pelo clima do Brasil para desenvolver e melhorar as próprias variedades deles. Ah, entendi. Só que isso demorava muito tempo. Então, o que a gente resolveu fazer foi se aventurar em parceria com produtores, um produtor específico de Curitiba, onde nós temos uma oscilação climática maior ainda, e desenvolver um portfólio de folhosas com esse produtor. Que daí ele tinha o clima, vamos dizer que Curitiba é tida como a capital mais triste do Brasil, que tem os dias mais nublados no ano. A maior quantidade de dias nublados no ano é Curitiba. É verdade. E o nublado abre, dá sol e depois chove em cima, dá granizo, geada, tudo às vezes na mesma semana. Acontece isso com frequência lá. Então se tornou um bom laboratório, um bom local virou o lugar ideal para a gente desenvolver essas folhosas com essa oscilação climática, né? Entendi. Tão séria. Entendi. Então, vamos lá, existe, Eugênio, existe variedades que são adaptadas para regiões e épocas diferentes do país? Alguma variedade que serve para todos os lugares, assim, ou tem que ser separado, assim? Então, para responder essa pergunta, inicialmente a gente está falando em hidroponia, né? Sim, hidroponia. Quando falamos de hidroponia, nós montamos a estrutura de hidroponia para tentar reduzir as dificuldades do ambiente externo dentro das variedades. Entendi. Então, de acordo com a tecnologia que você tem disponível para você na sua estrutura, você tem variedades mais adaptadas e menos adaptadas. Temos hoje diversas variedades que umas dão certo no Nordeste, mas não dão certo no Sudeste. Outras que dão certo no Sul e não dão certo no Oeste. Entendi. Existe isso sim, mas também temos variedades que vamos dizer que tem uma certa adaptação melhor, que na estrutura correta, para reduzir o máximo de intempéries possíveis,
te dão as características desejáveis o ano inteiro em qualquer lugar do Brasil. Legal, eu vou até te aprofundar um pouquinho mais nessa pergunta, um pouquinho mais para frente. Mas então é assim, então existe variedades que cada produtor precisa escolher dependendo de onde ele estiver trabalhando, né? Tem algumas que vai servir para todo, mas tem algumas que se desenvolvem melhor no inverno, tem algumas que se desenvolvem melhor no verão. Sim, com certeza. Tem variedades que toleram mais o calor e o pendoamento, mais utilizadas principalmente no verão, para queima de raiz, altas temperaturas, não pendoar precocemente. E tem variedades que, onde se tem inverno mesmo, podem ter problemas com travar o crescimento, demorar muito para sair da estrutura, que a estrutura é hoje o maior custo do produtor, então Sim. O material que trava e não sai, não desenvolve, é um prejuízo para o produtor. Não adianta. E resistência às diferentes raças de míldio, né? Que a gente, além de ter o míldio, tem diferentes raças de míldios, que o míldio que ataca no sul, às vezes não é o mesmo que ataca no, que novidade Curitiba. Bacana, eu não sabia disso. Para mim era míldio e oídio, só tinha essas duas. Então o míldio tem várias? Tem várias raças. Hoje a gente vê algumas variedades que têm resistências às raças 1 a 16, 21, 22, 23, hoje acho que tem conhecidas mais de 30 raças de míldio. Meu Deus. Então tem defensivo que, por exemplo, quando você vai usar, ele não serve porque ele foi desenvolvido para uma raça de míldio e de repente aquela outra não pega. Na verdade, as linhas de defensivos que nós usamos como fungicidas tem um espectro até longo, mas é possível que venham a ter raças mais resistentes, mais rústicas, né? Então é por isso que às vezes a gente vê um produtor no grupo comentando com o outro, olha, eu passei esse produto, foi batata, resolveu, e para o outro já não resolveu. Pode ser isso? Pode ser isso, e aí também tem a parte de pressão, né? A pressão de míldio em Campinas é diferente da pressão de míldio no Rio Grande do Sul. Por causa do clima? O clima em míldio em Campinas é mais difícil de acontecer, acontece em janelas bem curtas. Entendi. E regiões mais sul de São Paulo para baixo, às vezes é um problema que na hidroponia pode ser o ano inteiro o problema. Entendi. Ó, pessoal, mais uma lição importante essa daí pra gente. Embora às vezes você vê um produtor da região sul dizendo que não tem tanto problema com míldio, porque usa aí um produtinho natural, alguma coisa, mas de repente a região dele favorece ele ter menos ataque do míldio. Uma perguntinha, só aproveitar isso daí, não está aqui ainda nessa aqui, mas o míldio e o oídio, existe assim, o oídio também impacta bastante na produção, ou ele é menos do que o míldio? Então, o problema são doenças diferentes, né? Porém, eu acredito que o míldio impacta mais. Mas a hidroponia, como é um ambiente muito seco, pode ser que em alguns momentos pode ser o maior problema seu pode ser o oídio. Quando isso ocorre, alguns manejos como usar o microaspersão para se aumentando a umidade relativa, ele reduz o oídio. Então é mais fácil de controlar. O oídio ele é mais para baixa umidade relativa. Exato. Ele ataca mais com baixa umidade. Exato. E o míldio ao contrário. A gente postou um vídeo falando sobre temperatura alta, e a gente está falando da traça das crucíferas, que ela atinge principalmente com umidade relativa baixa. E agora mais um que ele está falando aqui, que é o oídio, que também você consegue resolver aumentando um pouquinho a umidade relativa, deixando a umidade relativa mais ou menos... Acredito que se você chegar a 40% de umidade relativa... De 40 para cima já resolve, já não favorece para ele, né? Tá ótimo. Pessoal, eu tô aqui dentro de uma estufa, não é assim, só por causa da aparência. Essa planta que está aqui, essa em especial aqui, é uma das plantas que foi desenvolvida pelo Eugênio. Né? Você pode falar um pouquinho dela para a gente, Eugênio? Que planta é essa? Que região do país ela atende? E eu já trabalhei com essa planta, eu vou deixar para você falar o nome, mas eu já trabalhei com ela, gostei bastante. Fui indicado por um pessoal daqui do Cinturão Verde de Biúna, que me passou, que também trabalham com ela. Agora fala você que espécie é essa e qual que é a região que ela atende bem. Então, é interessante a gente estar falando de regiões de adaptação. Posso tirar um? Pode. Será que o seu Eduardo não vai achar ruim? Essa variedade é a BSAC 0055. Ela foi desenvolvida
Poxa, para que esse monte de número? Não é fácil falar o nome de uma mulher? Fica bem mais fácil. Foi você que inventou esse nome, o nome dela também? A gente tentou profissionalizar mais esse mercado na parte de numeração. É só uma brincadeira. E nomes acabam que já tem muito nome registrado, né? Então acaba diminuindo mais o leque de opções em nome. Então a gente resolveu pôr números e acelerar. Você pode ir bem mais, igual placa de carro, né? Pode ir bem à vontade. Então, eu estou vendo que é uma planta bem cheinha, bem encorpada, né? E não tem muitas folhas. Eu tirei acho que 2 folhinhas amarelas aqui e ela já está no porte de colheita. Hoje é uma das variedades mais adaptáveis para a hidroponia. Temos produtores que plantam ela do Nordeste, Norte até o Rio Grande do Sul. País todo? O país todo consegue se adaptar bem com ela, tendo uma estrutura mínima aí para aumentar a oxigenação de água, um material aí que vai melhor em nublado e baixas temperaturas do que em altíssimas temperaturas, mas com sombrite você consegue adaptar isso. E ela tem as vantagens do quê? De você não precisar limpar tanto a planta na hora que você colhe, né? Ela tem menos folha amarela, né? Ela não tem folha amarela. Tem 2 folhinhas amarelas numa planta no porte final. Então reduz aí a mão de obra do produtor de limpeza. E perda, né? Porque cada folhinha que você jogou fora, você gastou para poder manter. Todas as folhas são do mesmo tamanho, então fica legal na embalagem. Então ela foi feita para essa embalagem, ela é mais cônica, não murcha e não encosta no cano, né? Entendi. E tem uma uniformidade. Assim, você está falando que ela fica mais em pé, assim, né? Ela não deita a folha, não abre. Exatamente. Entendi. Então, como você tinha comentado comigo um pouquinho antes, que ela se adapta bem em toda a região, mas que na região mais quente, na região norte, por exemplo, você orienta que tem aí um sombreamento no meio-dia, assim, nas horas mais quentes. O grande problema é que esse material inicialmente foi feito para inverno, né, por causa da resistência a mildio. Entendi. Então, hoje o que a gente precisa é que, se for utilizar esse material, ter uma cobertura plástica, e ter a oxigenação do seu sistema. Uma boa oxigenação. Exato. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado os companheiros, principalmente na região norte, eles não conseguem colocar plástico por causa da temperatura. Aumenta demais. Então eles trabalham muito só com telado. Telado fixo, 35% o ano inteiro. Aí o problema não teria chuva, né? O grande problema da cobertura plástica ela impedia a entrada de água, chuvas fortes, né? Exato. Então o sublite lá já não tem esse problema. O que teria lá, o grande problema lá é reduzir a temperatura de água, né? Se você conseguir manter a temperatura da água aí numa média de 24 até 28 graus o máximo, você consegue ir muito bem com esse material. Se a temperatura for muito alta, aí teria que ser materiais mais rústicos, materiais que às vezes vai bem no campo aberto, naquela própria região, e o pessoal consegue colocar na hidroponia também. Entendi. Lá, eu tenho amigo lá que a água natural, a água do poço, ela já sai com 26, 27 graus. Certo. Então, passou por esse, como é que a gente chama isso aqui, radiador aqui aquecendo, ela já vai chegar perto dos 30. O segredo, aí a relação que vocês teriam que fazer nessa parte é tentar oxigenar ao máximo essa água. Aumentando a oxigenação, eu consigo... A oxigenação da água faz com que ela, tendo oxigênio, mesmo com uma temperatura mais alta, não prejudique tanto a raiz, que acaba ocorrendo com temperaturas muito altas e baixa oxigenação, a raiz começa a escurecer, queimar, né? Certo. E dá entrada para pitch ou outras doenças. Entendi. Né? Então, às vezes a gente acha que o pitch é o grande problema, mas o problema pode ter sido... uma consequência. O pitch é a consequência de alta temperatura e queima de raiz. E falta de oxigenação. Exatamente. Entendi. Outra lição, gente. Maurício, pega aqui por cima dessas alfaces, essas que estão maiores aqui, ó. Eu estou observando e já estive até comentando com ele há pouco, a gente não percebe queima de borda nessa alface, ó. Você não acha uma no canteiro com queima de borda. Eu acabei de sair lá de casa agora, a gente estava com a nossa... Eu estou com uma outra variedade que eu estou fazendo teste, então todas com as bordinhas queimadas. Você pode também dar um... Hoje a principal característica desse material para ir bem no Brasil inteiro, o pessoal interessa muito por ele, é essa alta tolerância à queima de borda. Então é um material muito rápido. Mas eu faço o quê? Para não ter essa queima de borda, eu faço um foliar com cálcio? É isso, não? Não, nesse ponto,
que a gente está debatendo é que essa variedade, a BS55, é muito tolerante à queima de borda. Ou seja, eu não tenho necessidade de passar uma cobertura de cálcio. Não teria necessidade. Hoje é vamos dizer assim, a boca da planta é a raiz. Certo. Então você tem que ter o cálcio na raiz e não precisa fazer nenhum foliar para esse material específico. Ótimo. Agora, outros materiais que, quando tem muitos dias nublados, pouca luz, alguns outros materiais, daí é necessário fazer uma aplicação. Geralmente um dia antes, na hora que vai sair o sol no dia seguinte, ou já tem que fazer uma aplicação, porque ele vai queimar naquele dia. Às vezes até é preventivo fazer semanal, algo que não precisa fazer nesse material. Esse não precisa. Exatamente. Perfeito. É normal uma planta murchar em hora muito quente do dia? Eu posso me acostumar a ver ela murchando todo dia e depois do almoço, depois que ela murcha, ela fica bem bonita. No dia seguinte ela murcha de novo. É normal isso acontecer? Olha, toda vez que você vê a planta murchando, ela está travada. Se ela está travada, ela não está se envolvendo, vai demorar mais tempo para ela sair do sistema.